Olá pessoal, olá, bom dia a todos, como vocês estão? Espero que esteja bem com vocês. Ok, professor Ítalo aqui, trabalhando agora a nossa aula, sobre os estados físicos da matéria, ok? Espero que vocês tenham mandado, as aulas de vocês, a anterior. Nós trabalhamos temperatura, calor e sua propagação, foi o nosso conteúdo anterior. Espero que tenha dado tudo certo. E as devolutivas que eu recebi da forma que eu pedi a vocês. Parabéns, tá bom? Mandaram aí com o seu nome, a sua turma. Ficou melhor para o professor registrar. E quem ainda não enviou, que envie, Nós ainda estamos dentro do prazo, O prazo para entrega das atividades é até quarta-feira, Então, é isso aí, tá bom? Deixa eu só dar uma diminuída na minha imagem. Ok. Então, nossa aula de hoje sobre os estados físicos da matéria. Então, vamos aqui conhecer um pouco desses estados físicos, certo? Então, vamos lá. Nós temos aqui, são 3 estados físicos da matéria ou fases, que são diferentes formas de como a substância pode apresentar no espaço. Nós temos o sólido, vocês estão vendo aí na primeira imagem. Nós temos o líquido na segunda imagem e o vapor na terceira imagem. Então aí são esses estados físicos que vão ser o nosso assunto desta aula. Ok? Primeiro vamos falar sobre o sólido. Vejam a imagem à esquerda. Quando os átomos das moléculas constituem a matéria e elas estão em estado de agitação baixo, podendo ser concentrados mais átomos em um mesmo espaço físico, ou seja, possui uma forma, um volume fixo. Então o sólido, praticamente ele se comprime, Ele tem um ar comprimido, ele tem uma junção, nas suas partículas, certo? A força de atração com relação ao sólido é bem maior do que a força de repulsão, bem maior do que no estado líquido e no estado gasoso, certo? Aí nós temos aqui como exemplo essa bola de bilhar que está à nossa direita, que pode ser colocada em qualquer tipo de recipiente, que ela não tomará a forma do recipiente, não vai ganhar a forma dele. Por exemplo, se eu pegar uma bola de bilhar e colocar dentro de um copo, ele não vai ocupar todo o espaço do copo, tá certo? Porque ele é um sólido nessa situação, tá bom? Ele nem vai aumentar, mas também não vai diminuir, certo? Aí vamos falar do líquido, que é o nosso segundo estágio físico da matéria. Ele ocorre quando as moléculas já estão um pouco mais dispersas em relação à mesma matéria no estado sólido. Substâncias no estado líquido têm volume fixo, porém a sua forma ela pode variar, de fato, Se você vai colocar, como você tem aqui na imagem, colocando a água em um copo, com água, você vai observar que ele preenche todo o espaço, certo? Ele vai preencher todo esse espaço. Então, nesse caso, a força de atração é aproximadamente igual à força de repulsão entre elas, certo? Ela é quase igual, ela preenche parte desse espaço. Mas por que você não diz, professor, que ela pode ser igual? Porque nós temos as gotículas de ar presentes, não é? Se temos as gotículas de ar presente na água, então não posso dizer que a força de atração vai ser igual, à de repulsão. Bom? Aí esse exemplo, nós temos aí a água do copo que ocupa o espaço, do copo e fica na forma dele. Ok? E esse outro que nós temos aqui, que é o terceiro estado físico da matéria, que é o vapor, Vejam a agitação das moléculas aí.
Ele acontece quando as partículas que formam a matéria estão bastante afastadas, dispersas no espaço. Por isso, elas podem ter a forma e o volume variáveis. Ou seja, elas são afastadas mais do recipiente, né? São dispersas, elas não ocupam como deveriam ocupar, também da mesma forma. Por esse motivo, a força de atração é menor do que a força de repulsão, certo? A repulsão se torna maior, porque elas estão agitadas, essas moléculas. É isso que acontece em uma situação de vapor. Aí, como você pode observar, o oxigênio, né, que pode ser comprimido, eu coloquei aqui dentro de um cilindro e tomar a forma desse cilindro, certo? Pronto. O que você observa nessa imagem, né? Você observa nessa imagem 3 fatores que acontecem ao mesmo tempo, né? A influência de fatores externos, como a pressão e temperatura, fazem a matéria se apresentar ora em um, ora em outro estado. Ou seja, acontece que nós temos aqui o estado sólido, nós temos o estado líquido e temos o estado vapor, em uma só situação, né? Mas isso só acontece por quê? Porque há influência de fatores externos, como pressão e temperatura, perdão. Pressão e a temperatura alteram, né, o resultado dessa matéria, ok? Então é a água coexistindo nos 3 estados físicos. As mudanças de um estado físico para o outro recebem denominações específicas, certo? A gente vai compreender aqui de acordo com essa estrutura que a gente está observando aqui nesse momento. Só colocar aqui o nosso ponteiro. Deixa eu começar a dar umas riscadinhas aqui. Bom, na primeira imagem, o que vocês estão vendo aí? Estão vendo uns cubinhos de gelo, né? Esses cubinhos de gelo é o estado sólido, é a ordem de estado sólido. Na segunda figura, você está observando aí um copo com água, né? Em seu estado líquido, certo? Estado líquido. Na terceira figura, você observa que tem aí uma chaleira, né? Sobre o fogo, né? Então aqui ela está no estado de vapor, né? Estado de gás, vapor. Se esse gelo, voltando aqui para a primeira figura, o gelo, ele derrete, vamos dizer assim popularmente, derrete, vai passar para o estado líquido. A passagem do estado sólido, que é esse aqui, para o estado líquido, nós chamamos ele de fusão, certo? Fusão. Aí ele está no estado líquido. Do estado líquido vai passar para o estado vapor, né? Como chamamos esse processo, né? A passagem do líquido para o vapor. Essa água vai começar a sumir. Então é chamada de vaporização. Ok? É essas passagens que a gente precisa saber. Agora vamos fazer de forma inversa, né? A água aqui está no estado de vapor, né? Aí ela vai voltar para o estado líquido, né? Vamos ver o caso que acontece no dia a dia, no caso das nuvens, né? Nesse processo aqui, a formação das águas, né? Está no estado de vapor, aí ele vem e se transforma no estado líquido. Como chamamos esse processo? Condensação. Tá aqui, ó. Condensação ou liquefação. Certo? Pronto. Aí a água está no estado líquido, vai passar para o gelo. Você vai colocar água no congelador, ele vai solidificar. Quando ele passa por essa transformação de estado, chamamos ela de quê? Solidificação, que é a passagem do líquido para o estado sólido, ok? Bom, aí agora vamos fazer aqui outra transformação. Vamos dizer que
ele vai passar do estado de gelo sem passar pelo estado líquido. Vamos dizer que você vai pegar esse gelo e vai colocar ele no fogo, né? Então ele vai passar do estado sólido direto para o estado gasoso. Não vai nem chegar ao estado líquido. Como chamamos esse processo? Chamamos esse aqui de sublimação, né? Está bem aqui abaixo. Sublimação. E o processo inverso, que é voltando, né, do estado sólido sem passar pelo líquido, vai direto. Estado sólido vai direto para o estado gasoso, perdão, vai direto para o estado sólido. Como chamamos esse processo, gente? Também chamamos de sublimação, mas pode ser chamado de ressublimação, que é o processo inverso, tá bom? Ressublimação. Tá bom? Compreendido aí? Espero que sim. Qualquer dúvida, retorne aí à situação do vídeo. Tá bom? E qualquer dúvida, vocês perguntam. Não deixem de fazer as perguntas de vocês, tá bom? Vamos aqui a mais informações importantes. Ponto de fusão, refrisando, né? Ponto de fusão, solidificação. Vocês lembram? Essa fase, ponto de fusão, é a temperatura em que uma substância muda do estado sólido para o estado líquido. É aquele primeiro caso que a gente viu. O gelo indo para o estado líquido, derretendo, passando para o estado líquido. É o chamado ponto de fusão. Ok? Aí nós temos o ponto de solidificação. É um processo inverso, né? O líquido voltando para o sólido, né? Corresponde ao processo inverso, como eu disse. Embora as temperaturas sejam equivalentes. Ok? Equivalentes, quase chegando à sua igualdade. Aproximada. Ok? Como é que eles são obtidos, né? Eu coloquei aqui uma observação, que é o ponto de fusão e o ponto de solidificação. Eles são obtidos em uma dada pressão. Quando não está citada, né, considera-se uma pressão atmosférica, né? Quando ela não é citada, certo? A gente avalia por uma pressão atmosférica. Agora, nesse caso aqui, ó, ponto de ebulição ou liquefação, né? É o que? É a temperatura em uma substância que muda do estado líquido para o estado de vapor. Ou seja, a água em si, um copo ou uma vasilha que você leva ao fogo, né? Você vai adquirir ali o ponto de ebulição. É uma temperatura em que a água vai atingir tantos graus. Então, ela muda do seu estado líquido para o seu estado de vapor. O ponto de liquefação ou de condensação corresponde ao processo inverso. O que é o processo inverso? É a passagem do estado gasoso para o estado líquido, certo? É o inverso, é voltando. Então, corresponde a esse processo inverso, embora as temperaturas sejam equivalentes. Tá bom? Aí, a observação que eu deixei aqui é que o ponto de ebulição e o ponto de liquefação também são obtidos de uma dada pressão, quando esta não é citada, considerando-se a pressão atmosférica, ok? Vamos mais aqui, ó. Observando graficamente. A água pura, uma água sem mistura, onde a temperatura em graus Celsius é de 1 atm. A temperatura de 1 atm, temperatura atmosférica, ok? Então você observa que aqui, ó, ela está a menos 10 graus. Que essa primeira temperaturazinha aqui está a menos 10 graus. Ela vai partir desse ponto e vai subir. Quando ela sobe nesse ponto, no estado sólido, ela vai aumentar essa temperatura, entendeu? Aí ela vai atingir 0 graus Celsius. Quando ela atinge esse 0 graus Celsius, o que acontece? Ela está saindo do estado sólido
e está entrando no estado líquido, certo? Ó, ela está aquecendo, aquecendo, aquecendo. Chegando aqui nesse ponto, ela já vai estar o quê? Atingindo o estado líquido, que é o sólido mais líquido, ou seja, está saindo a passagem do estado sólido para o estado líquido, né? Que chamamos esse processo de fusão, ok? Bom, aí continua. Ele partiu de 0 grau, aí subiu 100 graus Celsius. Se ele subiu 100 graus Celsius, automaticamente essa água já está no estado de ebulição muito alto, né? A temperatura máxima que a água pode atingir nessa situação, certo? Então, ela crescente aqui, ó, como você observa no gráfico, atingindo o seu estado líquido, ok? Então, ela já vai estar entrando no intervalo do vapor, né? Ela já vai acima de 0 grau, já vai começando a ganhar temperatura, vai ganhando essa temperatura, atingindo um grau, a água já vai evacuando, já vai vaporizando, vaporizando, até ela atingir o seu estágio de vapor, tá certo? Aí, como você observa, nessa parte terceira do gráfico, você observa que aqui a água já está, ó, vaporizando mesmo, totalmente, né? Atingindo o espaço máximo. Você observa aqui nessas duas imagens, né? Temperatura T, temperatura 3T. São três vezes maior, não é? Que a situação. A pressão e temperatura são grandezas diretamente proporcionais. Assim, quanto maior a pressão, maior a temperatura de ebulição, ou seja, diretamente proporcional. À medida, né, que uma aumenta, ou seja, que a sua pressão aumenta, também aumenta a sua temperatura. Ok? Vejamos mais aqui o que acontece, né? Você observa aqui nessas imagens, né, a influência da altitude. Isso aqui também acontece muito no nosso dia a dia. Quanto maior a altitude, menor a temperatura de ebulição. Viu? Menor a temperatura de ebulição. E vice-versa. Visto que pressão e temperatura são grandezas diretamente proporcionais, foi o que eu acabei de dizer anteriormente. Por esse motivo, a água ferve a uma temperatura mais baixa nas montanhas do que ao nível do mar, certo? Então você observa que ao nível do mar a temperatura vai estar mais alta, então o estágio de ebulição vai ser maior, tá entendendo? Quanto mais baixo nessa situação, maior. Veja aqui pela imagem, em Santos está 100 graus Celsius ao nível do mar. Em São Paulo, 98 graus Celsius, olha aí, a 750 metros de altitude, certo? Em Brasília, 96, e aí vai caindo, Quito, 90, La Paz, 87, né? Vai aumentando a altitude e vai diminuindo a temperatura, certo? Ela é diretamente proporcional. Quanto maior a altitude, menor a temperatura, ok? Vejamos mais aqui, ó. Qual a diferença entre vapor e gás? Tem uma diferença entre vapor e gás? Tem sim, existe diferença. O que é o vapor? É o estado físico que é capaz de estar em equilíbrio com o estado líquido ou sólido, ou transformar-se nesses estados a partir da variação da pressão ou temperatura, certo? Então, o vapor é o equilíbrio, né? É o equilíbrio desse estado líquido ou sólido. Já o gás, ele é diferente, certo? Ele não é mais um equilíbrio, tá bom? Ele pode transformar a partir de uma variação. Então, o vapor, lembrem bem, é um estado físico que faz com que o líquido ou sólido possa estar em equilíbrio.
Quando colocamos água para ferver numa chaleira, obtemos água no estado de vapor, certo? Pronto. Vejamos aqui o caso do gás. E isso varia com a pressão, né? Já o gás é um estado físico que não pode ser alterado, apenas pela variação da temperatura. Para que haja mudanças no estado físico de um gás, é necessário que varie a sua pressão, tá bom? Então, entre gás e vapor há uma diferença, né? Porque o vapor, ele é um equilíbrio, né, no processo de solidificação, né, como a gente viu anteriormente, entre o sólido e o líquido, né? Um equilíbrio nesse estado. E já no gás, ele varia, né, com a sua pressão, certo? Pode alterar esses resultados, mas de acordo com a temperatura. O gás de cozinha, que é o mais conhecido, que é o GLP, que é o chamado gás liquefeito de petróleo, dentro do botijão, ele se encontra no estado líquido, por estar a altas pressões, certo? Existe uma pressão nele e tudo, mas dentro do gás de cozinha, ele tem o líquido, certo? Para quê? Para que não haja alteração nos resultados da temperatura. Esse é o motivo. Uma das curiosidades que eu acredito que vocês podem até já saber, mas é importante que foca-se muito a questão do Enem também, é sobre a panela de pressão, né? Ao nível do mar, nas panelas abertas, a água ferve a uma temperatura próxima de 100 graus Celsius, por exemplo, né? Se você coloca uma panela para ferver comum, que não é uma panela de pressão, ela vai atingir até aproximadamente os 100 graus. Mas me diga uma coisa, existe uma possibilidade, em alguma situação, dele atingir um valor superior a 100? O que vocês acham? Tem como a água atingir o seu estado de ebulição superior a 100? Sim ou não? Claro que sim, né? Em que situação? A gente vai ver já já. Ao nível do mar, né, como a gente observa, passando aqui, ó, na panela de pressão. Na panela de pressão, pessoal, a panela de pressão, a interna, ela é bem maior do que a externa, fazendo a temperatura de ebulição da água aumentar, passando a ser algo em torno de 120 graus. Ou seja, na panela de pressão, ele é superior a 100, certo? Na panela convencional, a comum, ela se aproxima de 100. Uma outra situação que é importante a gente lembrar, por exemplo, até uma questão que caiu no Enem, sobre quando ele perguntou se uma pessoa usando a panela de pressão, por exemplo, ela usou o fogo alto da panela, começou a colocar alguma coisa para cozer os alimentos, e quando ela chegou a uma temperatura X, que ela começou a liberar o ar, né? Nessa situação, a pessoa foi lá e baixou a chama do fogão. Isso alterou alguma coisa na pressão dentro da panela? Não. Por quê? Porque a pressão dentro da panela de pressão, ela é constante. Ela se mantém, tá bom? Desde que tenha pressão na panela, certo? Então, se você uma orientação busca gastar menos gás de cozinha, por exemplo, o gás GLP, se a panela de pressão atingir um ponto X de vapor, se ela já começou na situação, você pode baixar o fogo, pode baixar a chama, né? Pode baixar a chama que ele vai cozer os alimentos no mesmo tempo em que ele ia fazer com a chama alta. Então, se você baixar a chama, você vai ter um consumo, né, do gás,
e o resultado, a eficiência é a mesma, tá bom? Isso é só uma dica importante. Nessas condições, estaremos cozendo alimentos a uma temperatura maior que numa panela aberta, gastando assim menos tempo para o cozimento. Exatamente isso. Por isso que ela cozinha, ela consegue cozer os alimentos num tempo bem menor. É exatamente o fator da pressão dentro da panela em si. E ela atinge os 120 graus, tá certo? Superior. Algumas informações importantes sobre os cuidados que devemos ter com a panela de pressão. Será que você segue essas orientações? Né? Só adquira panelas de pressão de lojas, nunca de ambulantes, né? Porque você não sabe o conteúdo que está sendo acondicionado, as regras, toda aquela situação. Coloque os condimentos, tempero e verduras após a utilização da pressão no alimento. São dicas importantes, pessoal. Siga a indicação de volume de alimento e água indicado no volume de instrução da panela. Será que lê mesmo quando compra uma panela de pressão propriamente dita? Ela vem algumas instruções, né? Temos que ler, não é? Observe a panela enquanto estiver no fogo, verificando se a válvula de pressão está funcionando normalmente. Nós temos a válvula de escape, né? A válvula de pressão, tá bom? Tem que ter cuidado com relação à válvula. Existe a válvula de papiro, que é aquela vermelha, que é de emergência, que necessita passar por revisões, né? Não devemos usar a panela de pressão até ela soltar o alumínio, né? Temos que ter esse cuidado exatamente com a nossa segurança. Posicione o cabo da panela para o interior do fogão. Por quê? Para não correr o risco de alguém bater no cabo, alguma coisa, de repente derrubar uma panela de pressão daquela, dá um estouro muito grande. Sempre coloque o cabo voltado para o interior do fogão. Lave e guarde separadamente a borracha e a tampa da panela. É sempre bom tirar a borracha, lavar a borracha separado da tampa, porque isso faz com que não fique guardando, né, além de sujeira na própria borracha e vai acumulando. E isso altera o resultado da liga da borracha. Remova os resíduos de gordura da válvula para não ocorrer obstrução, porque ela precisa da saída do ar. Aquela válvula ela precisa da saída. Se ela estiver entupida, o que ela vai fazer? Ela vai gerar uma pressão que vai fazer com que a tampa se abra. E isso vai acontecer uma explosão. E é uma coisa muito arriscada, viu? Complicado. Pois são esses os cuidados, né, que nós devemos ter sobre essa questão da panela. Tá bom? Vamos agora a um pequeno exercício. Para a gente tirar aqui alguma dúvida. Vamos lá. Observe os seguintes fatos. Vamos responder comigo, pessoal. Uma pedra de naftalina deixada no armário. Uma pedra de naftalina. Vocês já viram naftalina? Aquela pedrinha, né, branca, causa um cheiro fortíssimo. Vocês já observaram se vocês deixaram uma pedra de naftalina em algum lugar e quando foram observar se tinha líquido nela? Se ela sujou alguma roupa, se ela manchou alguma coisa? Não, né? A naftalina, ela é sólida, né? Porque é uma bolinha, ela é sólida. Ela passa direto para o estado de vapor, estado gasoso. Então, se ela passa direto para o estado gasoso, como chamamos esse processo que ocorre nela? Já imaginou aí? Será que é vaporização? Será que é fusão? Será que é sublimação? Ressublimação? Será que é vaporização? Será que é condensação? O que vocês acham que é? Se ela é uma pedra de naftalina e é sólida, e ela vai se transformar em gás, ela não passa pelo líquido, nós podemos dizer que ela é uma sublimação. A 2. Uma vasilha com água deixada no freezer.
Vai pegar uma vasilha com água, vai deixar no freezer. O que vai acontecer com essa água? Ela vai evaporar dentro do freezer? Não, né? Ela vai ficar sólida. Então, como chamamos o estado da água líquida para o estado sólido? Chamamos de solidificação, né? 3 aqui, ó. Uma vasilha com água deixada no fogo. Se essa vasilha com água vai para o fogo, é o estado líquido para o estado de vapor. Como chamamos esse estado, né? De líquido que vai vaporizar, vai entrar no estado de ebulição, né? Chamamos de vaporização, ok? 4. O derretimento de um pedaço de chumbo quando aquecido. Derretimento do pedaço de chumbo. O pedaço de chumbo vai ao fogo, ele vai derreter. Vai se transformar em quê? Em líquido, né? Então, como chamamos esse processo? Estágio de transformação do estado sólido para o estado líquido. Chamamos de fusão, né? Então, se é fusão, vamos aqui a resolução. A primeira seria sublimação, depois solidificação, vaporização e fusão. Então, nós teríamos aí a letra A, né? Situação correta. Beleza? Vamos aqui ao exercício 2. É importante essa daqui. Podemos classificar, a gente viu lá no contexto, classificar como processo endotérmico e exotérmico, respectivamente as mudanças de estado. Endotérmico é quando ele recebe, certo? Deixa eu colocar aqui já para vocês, para a gente entender. O processo endotérmico é aquele que necessita receber calor. É a fusão, né? A fusão, a vaporização, para acontecer, precisa de calor para acontecer. E o exotérmico é aquele que perde, né? Calor. Se ele perde calor, ele vai ficar frio, né? Então, vai ser a solidificação, a condensação, a ressublimação. É tudo voltando para o estado sólido. Ele vai perder calor. E o outro vai ceder esse calor, né? Então, vai transformar. Então, vai ser a fusão, né? Aquele que é do endotérmico, que é a fusão, e o exotérmico, que é a liquefação, que nós temos aí, que é a letra D, ok? Pronto, galera, aí nós temos aqui a atividade para vocês. Essa atividade, certo? Ela foi elaborada aqui, bem simples, né? Vejam aí. É possível uma substância estar em mais de um estado físico ao mesmo tempo? Você vai responder isso aí. Existe alguma diferença entre vapor e gás? Terceira, por que conseguimos cozinhar o alimento mais rapidamente utilizando uma panela de pressão, né? Quarta, por que nas montanhas a água ferve abaixo de 100 graus? Né? Vejamos aí, a gente explicou toda essa situação. E a quarta questão, né? Para vocês observarem, lerem com calma, tá bom? E tirarem mais essa dúvida aí, tá bom? Então, basicamente é isso, né? E qualquer dúvida, pessoal, que vocês tiverem, a gente está por aqui para tirar essas dúvidas de vocês. E não esqueçam, façam a devolutiva, tá bom? No tempo hábil, tá bom? Não esquecendo e dizer parabéns para vocês, aos que estão fazendo essa devolutiva de forma correta, mandando as imagens corretas, estou conseguindo corrigir. E, pessoal, exatamente o nome de vocês. Alguns estão mandando com o seu nome completo e a turma, tá bom? Isso está sendo excelente, está sendo um ótimo trabalho para que a gente possa analisar com calma, tá bom? E vocês possam fazer essa devolutiva. O prazo para essa atividade que nós estamos vendo agora, nós vamos fazer aqui a devolutiva dessa atividade dia 24,
ok? Dia 24 vocês farão a devolutiva dessa atividade, não esqueçam. Pronto, espero que esteja positiva essa aula. Se vocês tiverem alguma coisa a fazer, algum comentário, fique à vontade, tá bom? Essas aulas serão postadas no YouTube, façam os comentários, tá bom? A gente lê o comentário de vocês. E se quiser fazer ele particular, pode entrar em contato comigo, fazer particular, tá bom? O que você achou da aula, se você gostou, foi proveitoso, está sendo bom acontecer essas aulas assim, e a gente, né, também busca essas ideias. Se houver essas ideias por parte de vocês, a gente também acrescenta isso, tá certo? Então, desde já, um abraço a todos, tá bom? Espero que esteja tudo bem com vocês. E até a nossa próxima aula, né? Se Deus quiser. Um abraço a todos.